O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Alguém tem que um pouquinho de tosse, gente? Eu estou partilhando, é de graça. Não aguento mais tossir nessa vida. Vamos lá, vai dar certo. Nós celebramos hoje a Ascensão do Senhor, né? Essa festa nos lembra que Jesus subiu aos céus, né? Ele veio, fez tudo o que tinha que fazer aqui na terra, morreu, restou, e aí um momento específico ele sobe aos céus, na frente dos discípulos. Para quê? Para mostrar o caminho. Não mostrar o caminho apenas por aquele lugar, mas por tudo aquilo que ele fez, né? Então nós sabemos que Jesus subiu aos céus. Nós precisamos ver também como que nós precisamos fazer para subir aos céus, né? Para quando chegar a nossa hora, nós também irmos para o céu. É isso que nós precisamos de ver. Só que aí nós damos um monte de desculpa. Por exemplo, hoje em dia que nós passamos por momentos tão difíceis no nosso país, então a desculpa é: como é que eu vou subir ao céu vivendo num país como esse, numa crise de valores éticos, morais, políticos, não é? Mas o nosso direcionamento é a palavra de Deus, é ela que nos ensina a ir para o céu. Ou então nós não queremos ir para o céu, talvez nós queremos ir para o inferno. Alguém aqui quer ir para o inferno? Eu nunca vejo ninguém dizendo: eu quero ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Mas então nós precisamos construir esse céu aqui na terra. Então, se você quer ir para o céu, eu queria te dar algumas dicas no dia de hoje. Primeira coisa: quando chegar a tua hora e você morrer, se você quiser ir para o céu, você tem que estar disposto a ser zombado. Porque na história da humanidade, desde Jesus até hoje, muitos cristãos foram zombados. Então a gente tem que estar disposto a ser zombado. Depois a gente tem que estar disposto todos os dias a ouvir, a escutar a palavra de Deus e a pôr ela em prática na nossa vida. Depois nós precisamos estar dispostos a sermos respeitados. Que as pessoas nos respeitem, né? Respeitem a nossa fé por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós praticamos. A partir do momento que nós tenhamos vontade de ser exemplo, né? Tem muitas pessoas que eu converso e que dizem assim para mim: poxa, padre, lá onde é que eu trabalho, as pessoas brincam, dizem que eu sou ratazana de sacristia, que eu passo o dia inteiro na igreja, que eu não largo da barra da saia do padre. Mas essas pessoas vivem tirando sarro de mim. Mas quando eles estão com um problema, eles vêm procurar meu conselho. Quando eles têm uma dificuldade, eles vêm quietinho e falam para mim: reza por mim, por favor. Eu sei que você tem fé, eu sei que você reza. Então, na hora séria, é aquela referência que eles têm. Então, nós precisamos de ter essa vontade, de acabar naturalmente sendo exemplos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós praticamos. Outra coisa, nós precisamos, para ir para o céu, ter a consciência de sermos considerados, né? E considerar o outro também. Elogiar. Nós estamos perdendo essa, digamos assim, essa disponibilidade ao elogio. Às vezes nós elogiamos as pessoas que trabalham conosco, às vezes os amigos que nós vemos no final de semana, mas às vezes na nossa casa, quanto tempo nós não elogiamos o nosso esposo e a nossa esposa, os nossos filhos ou os nossos pais? Porque a gente só vê as críticas, só vê os defeitos.
Ontem eu celebrei na comunidade de São João Batista um casal que fazia 50 anos de casado, bodas de ouro, né? E eu perguntei para eles: vocês vão trocar aliança? E ela disse assim: não. E ele disse: vai sim, padre, está aqui no meu bolso. Ela disse: como? Eu não sabia. Eu fiz: olha que bonito, depois de 50 anos de casado, ele ainda consegue surpreender a sua esposa. Tem uns que acham que não precisam mais, já está tempo junto, não precisa mais dessas coisinhas, né? Que poderiam essas coisinhas fazer um bem danado, em pequenas coisas. Depois você tem que estar disposto a ser admirado. Não admirado pelas qualidades que você tem, mas pelos relacionamentos que você tem, né? Nós precisamos deixar rastros por onde nós passamos, marcas por onde nós passamos. Por onde Jesus passava, cada comunidade, cada vilarejo, cada casa, ele deixava uma marca ali. Nós deixamos boas marcas, né? Por onde você já passou, as empresas onde você já trabalhou, os bairros onde é que você morou, as comunidades que você frequentou, você pode voltar lá? Se você voltar lá, você vai ser bem recebido? As pessoas vão te receber bem com saudosismo? Ou vão dizer: graças a Deus que você foi embora? Isso daí pode mostrar muito da sua personalidade, talvez de quem você é, ou talvez de quem você deseja ser. Depois nós precisamos de ter referências na nossa vida e ser referências para a nossa vida também. Exemplo: digamos que eu ganho na Mega Sena, aí eu faço um sorteio aqui, né? E quem for sorteado, eu vou dar uma passagem para ir para Paris, com tudo pago. Isso é bom ou é mal? Bom, não é? Ótimo. Aí eu deixo você lá em Paris, né? É um exemplo. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu não jogo, não tem jeito. Então o que acontece? Chega lá, né? Nós passeamos um pouco lá, mas eu tenho que vir embora e você vai continuar lá. Aí eu digo para você assim: olha, você agora vai voltar para o hotel. Você diz: mas eu não sei chegar lá. Eu digo: é muito fácil. Está vendo ali naquela direção? Ali no centro tem uma torre grande, está vendo? Uma torre de ferro. Como que é o nome daquela torre? Torre Eiffel. Mesmo que você nunca foi em Paris, na França, você sabe que tem a Torre Eiffel. Aí você fala: aquela é a sua referência. Você vai andando por aqui e olhando para a torre. Até você chegar lá, você vai em direção à torre. Quando você chegar na torre, do lado da torre vai ter uma estação de metrô. Você desce, entra no metrô, passa 2 estações, desceu, você vai estar na frente do hotel. Você encontra o hotel ou não? Se você quiser. Se você não quiser, você diz: ah, eu não vou me perder. Como é que vai perder? A torre está ali. Por que você se encontra? Porque você tem uma grande referência. Então você nunca andou ali, você não sabe chegar lá, mas você sabe que aquela grande referência pode te levar para o caminho onde você quer chegar. Então na tua vida, quem é a sua grande referência? É Jesus. Além disso, quais as outras referências que você tem na sua vida? Os santos, Nossa Senhora. Talvez pessoas que você conhece, pessoas de fé às vezes da tua casa, da tua família, da tua igreja, que deram testemunho de fé, que lutaram no meio de uma enfermidade, né? Que vivem um testemunho diário. Talvez aquelas pessoas que, mesmo com tanta dificuldade, eles permanecem ali fiéis na firme. Então, essas pessoas são referências para nós. Então, com grandes referências, eu me perco só se eu quiser. Então o Senhor nos dá grandes referências, só que nós precisamos olhar para elas e segui-las. Então, para ir para o céu, gente, nós precisamos exercer uma liderança natural que nós temos como sermos cristãos. Aquela liderança que Jesus exerceu. E aí, por ser cristãos, mesmo sem querer, mesmo sem se programar, nós começamos talvez a liderar em alguns momentos. Liderar um pensamento, liderar um comportamento, liderar um modo de ser e de viver, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, nos lugares onde Jesus nos deixa viver. Então, para ir para o céu, nós precisamos fazer como Jesus fazia, entrar na vida das pessoas. Jesus, quando entrava na casa de alguém, ele entrava dentro do coração dessa pessoa. E é interessante que Jesus sempre encontrava a terceira opção. Traz um pouquinho de água para mim, por favor. Então é muito interessante, você consegue encontrar a terceira opção nas coisas? Exemplo, chegaram para Jesus, mostraram uma mulher pecadora e falou assim: o senhor tem 2 opções, né? Nós vamos apedrejá-la ou não? Se Jesus dissesse não vão apedrejar, é como se Jesus estivesse autorizando o pecado dela, ou passando a mão na cabeça dela. Se Jesus dissesse pode jogar pedra, é como se Jesus, obrigado Beto, tivesse
ajudando a matar aquela mulher. Então o que Jesus faz? Ele encontra a terceira opção. Ele diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. A nossa vida como cristãos muitas vezes é essa. Muitas vezes as pessoas nos apresentam duas opções na vida. Aí a gente olha para o Evangelho, lembra daquilo que Jesus fez e encontra a terceira opção. Isso é ser cristão, gente. Isso é buscar o céu aqui na terra. Outro exemplo, disseram para Jesus: eu devo pagar o imposto a César? Jesus dissesse: se não pague. Ele estava indo contra a lei e o costume daquele local. Se Jesus dissesse pague, talvez ele estaria aprovando o jeito de governar daquele líder que não era muito correto. Então Jesus encontra a terceira opção: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos, na nossa vida, no dia a dia, procurar sempre essa terceira opção, inspirado naquilo que Jesus fez. Buscar em Jesus, não apenas nas suas palavras, mas no seu modo de ser e de viver. Por exemplo, por que Jesus buscou pescadores, não camponeses? Porque os camponeses normalmente sempre vão no mesmo lugar. Os pescadores não, cada dia eles têm que ir pescar num lugar diferente. Jogar a rede de um lado, não dá, eles jogam do outro lado. Para que nós possamos também ter esse modo e fazer a mesma coisa. Depois, para ir para o céu, nós não podemos buscar o céu sozinhos. A individualidade, o individualismo é um grande caminho para o inferno, não para o céu. Sozinho nós não conseguimos, por exemplo, lá nas bodas de Caná, levar as talhas para a festa, nem encher as talhas, ia demorar muito mais para Jesus realizar o milagre. Em comunidade isso é muito mais fácil. Quando a barca estava vazia, Jesus falou para eles: jogue a rede daquele lado, e eles puxaram e não cabia na barca, o que eles precisaram de fazer? Eles precisaram de pedir ajuda a outras pessoas que estavam na margem do rio. Quem está à margem? São os marginalizados. Então nós precisamos de contar com a ajuda dos outros. Nós às vezes somos orgulhosos demais. Nós não queremos contar com a ajuda de ninguém. Nós achamos que nós somos suficientes. Nós somos autossuficientes e nós precisamos contar com a ajuda dos outros. Muitas vezes aquele que está à margem, quando não cabia muito ali, eles tiveram que buscar a ajuda de outra pessoa, porque senão o barco ia afundar com tanto peixes que tinha. Então nós buscamos ajuda e aceitamos ajuda ou não. Depois aprender como que as coisas aconteciam com Jesus também nos gestos. Certa vez Jesus mandou uma turma: vocês querem ser curados? Vocês vão lá se lavar nessa piscina. Enquanto eles caminhavam, é que eles foram curados. Não é enquanto eles estavam parados. Então na nossa vida tudo acontece na caminhada. É caminhada. Nós somos aquele povo que saiu da terra do Egito e estamos indo em busca da terra prometida. Então é durante a caminhada que o maná vai chegando. É durante a caminhada que a água vai saindo da pedra. Nós precisamos continuar caminhando. Às vezes nós ficamos parados na passividade, esperando que tudo caia do céu sem a gente fazer nada. Não. Nós precisamos fazer a nossa caminhada. Perdão, porque Jesus está fazendo a dele. Outra coisa importantíssima para a gente ir para o céu. Eu acho que a coisa mais importante: você não deve se purificar primeiro para se aproximar de Deus. É o contrário. Primeiro você precisa de se aproximar de Deus e Ele te purificará. Quando aquela mulher estava ali caída e todo mundo querendo jogar pedra nela, Jesus se aproximou dela e ela permitiu que Ele se aproximasse dela. Quando Jesus fala para eles: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, todos vão embora. Aí Jesus olha para ela e diz assim: onde estão todos? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoa aquela mulher, restaura a vida daquela mulher, porque Ele se aproximou dela, mas ela permitiu também. É interessante, tem pregações que dizem totalmente o contrário. Fico muito espantado com isso. Nós precisamos nos aproximar do Senhor do modo que nós somos e deixar que Ele nos purifique e nos abrirmos a essa graça. Às vezes nós dizemos assim: eu só posso ler a palavra, eu só preciso chegar mais perto do Senhor se eu estiver certinho, perfeito. Não, nós precisamos aparecer perto do Senhor do jeito que nós somos, às vezes com defeito, e ir pedindo: Senhor, vai trabalhando em nós, vai nos curando, vai consertando o que está de errado. Então não queira você se salvar, queira ser salvo por Jesus. Porque você não tem poder de se salvar sozinho. É só Ele que pode salvar.
Tem muita gente dizendo, não, eu vou me salvar pelo meu modo de ser e de viver. Não, quem vai te salvar é Jesus. É Ele que tem o poder, Ele é o Salvador. Então se aproxime dEle. Outra coisa que nós precisamos de aprender a fazer, gente, pare de se vangloriar. Tem gente que já se canonizou na terra, né? Ou canoniza as pessoas da sua casa, principalmente os filhos, né? Às vezes o filho está fazendo coisa errada, mas está passando a mão na cabeça. Está passando a mão na cabeça. Parece aquela historinha daquelas 4 mães católicas que se encontraram numa igreja. Aí começaram a bater papo, uma mãe querendo chamar mais atenção, disse assim para as outras, olha, eu tenho o melhor filho do mundo. O meu filho é padre. Foi minha mãe não, viu gente? É outra mãe. Meu filho é padre. Todo mundo olha para o meu filho e chama ele de reverendíssimo na igreja dele. A outra mãe já falou, vou tombar essa daí. Falou para ela assim, você não sabe nada. O meu filho é mais importante do que o seu, porque o meu filho é bispo. Então todo mundo que chega perto dele, chama ele de excelência. A outra mãe disse assim, vou pôr as duas no tapete. Falou para ela assim, bobinhas, o meu filho é cardeal. Todo mundo olha para o meu filho e chama ele de eminência. A outra mãe olhou para um lado, olhou para o outro e disse, e agora? Mas ela não queria sair por baixo. Ela olhou para as outras 3 mães e disse assim, o meu filho é lindo, ele tem 2 metros de altura, loiro, de olhos azuis, ele é bonito demais. Então as pessoas olham para ele e dizem, meu Deus. Muitas vezes é assim que nós agimos. Né? Porque às vezes nós olhamos ou apresentamos uma coisa que nós não queremos ver, né? Tanto que quando que a mãe quer apresentar os filhos para os outros? Quando o filho está bonitinho, bem vestido, limpinho, as meninas com laçarote na cabeça, os filhos têm tirado nota alta na escola, né? Então aí gosta de dizer para todo mundo, esse é meu filho, esse é meu filho. É quando o filho está ali, né? Dando trabalho, fazendo arte, né? A nota não está muito boa, está meio catarrento, não quer, está dando trabalho, diz, não quero nem voltar para casa, não quero nem voltar para casa. Mas aquela é a vida real. Nós precisamos trabalhar aquela pedra bruta para que ele se torne um diamante. O problema é que às vezes a gente se perde com isso, né? Às vezes, gente, eu fico questionando o modo da gente viver. Eu acho que a gente vive num modo muito esquisito. Normalmente nós fazemos assim, o dia que chega uma visita na nossa casa, então nós preparamos a mesa, colocamos uma toalha nova, né? Colocamos ali uns pratos novos, estavam lá empoeirados, colocamos as pratarias na mesa. Mas no dia a dia a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso talvez uma vez para aquela pessoa que mora conosco? Né? Hoje em dia nós nos arrumamos muito quando nós vamos trabalhar, tanto os homens como as mulheres. Mas é raro você ver o homem e a mulher se arrumando para o seu esposo e para a sua esposa. Se você for na maioria das casas e perguntar qual o momento que o seu marido ou a sua esposa está mais bonito, na hora que ele está saindo para trabalhar. Ele volta do trabalho já o bagaço. Não é? Outra coisa, você está em casa, cansada. Aí chega o seu marido do serviço, você também trabalhou. O seu marido chega, você fez lá uma jantinha para ele comer, ele olha para você, é aquele marido meio raposo, diz assim, frita um ovo para mim. Você fala, vai lá você, trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada, se vira, não sou só escravo, sou empregado. Gente, às vezes é um carinho que ele quer. Às vezes falar que ele fritou para mim assim, faz um carinho para mim. Talvez se fosse o seu filhinho adolescente de 44 anos, você fritaria. Mas com meu marido, não. Ou a sua mulher chega em casa também do trabalho e diz, amor, estou cansada. Você está sentado assistindo o jogo do Timão. Aí ela põe os pés em cima assim, do sofá e fala, faz uma massagem no meu pé. Ela diz assim, e se sai um gol? Não custava nada. Você ficava ali massageando, né?
Na hora dos momentos mais tensos, você apertava mais, ela ia dizer, não, isso daqui é um ponto normal que você precisa para atingir o fígado, para você ficar mais calmo. Vai relaxando, amor. São pequenos gestos, pequenos carinhos que a gente não faz mais. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não consegue olhar do outro lado. Por que a gente reclama muito dos nossos filhos? Porque eles estão ali perto de nós. Mesmo quando eles dão trabalhos. Se na hora que ele está dando trabalho, se na hora que as notas dele não estão sendo bem na escola, se nos momentos que ele está fazendo arte, se nós lembrássemos de todas as mães que estão chorando porque queriam ter um filho ali com elas, mas ela perdeu o filho porque o filho morreu muito cedo de uma doença grave, nós mudaríamos o nosso comportamento. Mas nós não pensamos isso. Se talvez quando o nosso marido chegasse, né? E a gente pudesse fazer um pequeno agrado para ele, ou a nossa esposa chegasse e a gente pudesse fazer um pequeno agrado para ela, e a gente pensasse que tem muitos maridos e muitas esposas chorando, porque não vão ter esse encontro com seu marido ou sua esposa em casa, talvez nós faríamos. É que a gente não quer pensar nisso, mas deveríamos pensar, porque vai ter um momento que nós partiremos para o céu. Ou para o inferno, depende de como você quiser, e você se comportar e você se esforçar. Se você vive o inferno aqui na terra, vai fazer o que depois no céu? Então nós precisamos rever o nosso conceito, gente. O problema é que nós estamos tendo um jeito diferente de ser católico, muito diferente daquele que Jesus ensinou, né? Hoje em dia, por exemplo, tem muitos tipos de católicos. Tem o católico Peter Pan, que é aquele que não cresce nunca. É uma eterna criança, é uma fé infantil. Ele continua como criança. É uma fé de criança que ele tinha lá, ele ainda continua naquilo, nunca cresce. Tem outro que é o católico fiscal, que é aquele que fiscaliza e critica tudo da igreja, mas ele mesmo não faz nada. Tem o católico fantástico, que é aquele que só vai na missa no domingo. No domingo ele é católico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele não é. Ele esquece da fé, ele esquece de Jesus, ele não tem tempo de ler a palavra, ele não reza, ele não faz nada, ele até esquece. Hoje em dia está muito cheio também na igreja do católico florzinha, que é aquele que fica magoadinho com tudo, qualquer coisa. O padre passou na rua, não deu tchau para ele, estava dirigindo, e disse, o padre não me ama, não gosta de mim, não vou mais naquela paróquia. Falou uma palavra mais dura na homilia, que não gostou, aquilo foi indireta para mim, estou magoado. Tem aqueles outros que ninguém sabe que ele é católico, só quem vê ele domingo na missa. Mas onde ele trabalha, onde ele mora, ninguém sabe, porque ele não tem um comportamento, nem uma identidade, nem faz questão de ter. Não é? Está cheio na igreja do católico Gabriela. Aquele que diz, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Gente, a nossa vida não é isso, a nossa vida é de conversão. Nós passamos por um projeto de conversão todo dia. Está cheio de gente que vem na igreja e diz assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Não tem jeito. Então nós estamos fazendo o que na igreja? Porque a palavra de Jesus, ela quer ir nos convertendo. Jesus disse para aquela mulher, vai e mude, vai e não peques mais. Ele não disse para ela, vai e continua fazendo as coisas erradas. Não, ele disse, vai e não peques mais. E ela foi e não pecou mais. Então quando nós vemos na missa, o Senhor também está dizendo isso para nós. Venha, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração, vai e não peques mais. Outros católicos são aqueles que tem que ser empurrado. Eles só andam empurrados, só andam empurrados. Se a mulher empurrar, ele vem na missa, senão ele não vem. Se os filhos empurrarem, vem. Ou se os pais empurrarem, ele vem, senão ele não vem. Fica ali parado. É o católico pipoca, aquele que fica pulando de lado em lado. Cada dia ele está numa igreja. Um dia ele é católico, outro dia ele é evangélico, outro dia ele é macumbeiro, um dia ele vem aqui, outro dia ele vai lá. Ele nunca se identifica. Ele nunca afirma a sua fé. Né? Ou aquele católico que não se mistura com todo mundo. Parece o Kiko do Chaves, né? Que não se mistura com a gentalha. Né? Ele não quer. Não, é só o meu grupinho, eu não posso. É interessante, tão diferente de Jesus, porque Jesus ia na casa do rico e do pobre, do fariseu e do publicano. E as pessoas até se assustavam com isso, mas ele ia assim mesmo. Aqui na nossa paróquia, por exemplo, nós temos assim... muito católico escoteiro, aquele que só aparece em acampamento, retiro, só vive disso, de encontro, só vive disso. Nós fizemos um plano pastoral, e no nosso plano pastoral, por exemplo, esse ano nós não vamos ter nenhum encontro.
Tem pessoas aí que estão desesperadas, estão até chamando outros, aliciando outros para fazer encontro em outras paróquias, porque não vivem sem isso. Porque não querem um trabalho verdadeiro, permanente. Que é só ir viver de encontro, aí daquele encontro eu disse, pronto, já carimbei meu passaporte para o céu esse ano, e agora não preciso fazer mais nada o ano inteiro. Mas ali no dia a dia, cadê? Você não vai para o céu não, gente. Não vai não. Não vai não. Jesus não era só filho de Deus quando ele subia no monte. Ele era o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então nós queremos viver uma fé verdadeira ou não? Às vezes nós somos católicos, vamos na igreja, mas nós parecemos protestantes. A gente vai na igreja, mas a gente é contra as imagens, não honra Maria, não vai numa procissão, não reza o terço, não faz uma novena, não andar o Santíssimo Sacramento. Quem somos nós? Né? Eu fiquei tão feliz, sexta-feira, nós fazemos, na última sexta-feira do mês, normalmente aqui, a oração das 1000 Ave Marias. Aí eu subi aqui para rezar um pouquinho, tinham 7 mulheres rezando. Eu fiquei tão feliz, depois eu fiquei me questionando, mas por que eu fiquei feliz? Podia ter 700 ou pelo menos 70 mulheres aqui, né? Um dia à tarde, sexta-feira, tem muitos que estão estados. Por quê? Porque eu fiquei me lembrando dos 7 dons, não é, do Espírito Santo, dos 7 sacramentos. Eu disse que número simbólico, que bom. Eu disse que bom que tem essas mulheres que sustentam a nossa paróquia na fé. Nós precisamos dar vontade para essas coisas, né? Então quem nós queremos ser de verdade? Nós queremos buscar o céu de verdade, ou nós estamos aqui esquentando o banco? Você não veio aqui para brincar, gente. Você não sai domingo da tua casa para vir aqui para apenas dizer, eu vou só para bater cartão lá. Não tem relógio de ponto ali na porta da igreja? Não. Não tem. Você vem aqui para se encontrar com Jesus Cristo, para aprender com Ele e para pôr isso em prática. Quando termina a missa, começa a sua missão. E se nós cumprirmos essa missão, com certeza o Senhor irá nos levar para o céu. Ele quer fazer isso. A vontade do Senhor não é nos condenar, é nos levar para o céu no mesmo caminho que Ele fez. Termina o Evangelho de hoje dizendo, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Jesus sempre estará conosco. Difícil é saber se nós estaremos com Ele em todos os momentos da nossa vida. Porque o grande perigo de nós irmos na igreja e sermos católicos é que às vezes nós estamos com Ele apenas quando nós estamos aqui dentro. Mas quando a gente sai ali da porta e o padre não está olhando para a nossa cara e não tem ninguém, entre aspas, nos vigiando, então nós esquecemos de tudo aquilo que nós aprendemos. Esquecemos de tudo aquilo que nós devemos ensinar. Então fique muito atento, porque o céu é muito precioso para você perder ele por qualquer coisa. Que o Senhor nos leve para o céu, mas que nós possamos lutar para merecer esse céu que começa sendo construído no nosso dia a dia aqui na terra. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.